O nosso assunto hoje é aquele tipo de assunto que já não é fácil, não é verdade? Essa questão do véu, né? Não seria tão difícil explicar se não tivesse essas discordâncias humanas a respeito do assunto. Mas a gente vai lendo versículo a versículo, né? Que a gente vai entendendo. Uma coisa que eu aprendi com o irmão Félix é que uma coisa obscura, ela não pode ser maior que uma coisa clara. O irmão Félix costumava, né, porque ele já faleceu, dizer: as passagens claras das Escrituras, elas elucidam aquelas passagens mais obscuras, e não as obscuras que elucidam as claras. É como o Velho e o Novo Testamento, é a Bíblia, né? Você tem que usar o Velho, né? Assim, o Novo Testamento, ele realmente, ele ilumina todo o Velho Testamento. Porque essas palavras que Jesus ele menciona no Novo Testamento, as cartas, né, a própria história da igreja, é aquele complemento final de toda a profecia do Velho Testamento. Então, por exemplo, né, você pode chegar e sair apedrejando todo mundo pelo Velho Testamento, não pode? Você pode. Até você encontrar, meus irmãos, o verdadeiro sentido, né, do juízo interior, aonde Deus nos ensina a amar o próximo, nos ensina a perdoar e fazer com que aquela pessoa abandone o pecado, né? Então você vê que o Novo Testamento, ele elucida, ele dá uma luz preciosa para o Velho Testamento. Um precisa do outro. É como passagens, por exemplo, do véu, que tem feito tanta divisão, né, em muitas igrejas, sem nenhuma necessidade. Então, a partir do capítulo 11, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai abordar 3 áreas relacionadas ao culto público. A primeira questão é justamente isso, que diz respeito à cobertura para a cabeça, que nos primeiros versículos, até o 16, que nós lemos. Depois, Paulo aborda preocupações sobre a ceia do Senhor, como deve ser feita a ceia do Senhor, né? Também no capítulo 11. Só que do capítulo 12 até o capítulo 14, ele vai tratar dos dons espirituais. Então, esse é o mapa do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. Capítulo 11 trata do véu e depois vai tratar dessa questão da ceia. E do 12, 13 e 14 vai tratar sobre os dons espirituais, que na verdade são as coisas mais polêmicas entre as igrejas cristãs, né? Todos esses assuntos. Então esse assunto aqui, por exemplo, ele é particularmente delicado, né? Tem um todo aqui que, se você não olhar o todo, você fica para trás. Aonde que tem, meus irmãos, o versículo guia? É o versículo 3. Dá uma olhada no versículo 3, porque ele rege todo o texto, né? Ele diz aqui: eu quero que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Em vez de ficar e pensar assim, né, o que está passando pela minha cabeça, as pessoas elas focam em o que colocar na minha cabeça, né, em cima da minha cabeça, né? Quando o mais importante é o que tem dentro da sua cabeça e não o que você vai colocar acima da sua cabeça. No versículo 2, dá uma olhada aí, o Paulo, ele faz um elogio para a igreja. Ele diz assim: agora eu vos louvo, irmãos, porque vocês se lembram de mim em todas as coisas e guardam as tradições como eu entreguei para vocês. Olha que Paulo está sempre chamando a atenção da igreja de Corinto. Lembra? Desde o começo, né? Vós sois carnais, tem divisão aí na igreja, olha, tem irmão aí que não está perdoando o outro, está levando na justiça, olha, tem um irmão imoral aí no capítulo 5, olha os problemas do casamento. Então, o tempo todo ele está chamando a atenção, né? Aí chega um momento aqui no versículo 2 que ele fala assim: eu vos louvo, irmãos. Por quê? Porque apesar de todos esses problemas, a igreja, ela estava buscando se acertar. O simples fato da igreja escrever para Paulo e falar: ó, estamos tendo esse tipo de problema na igreja, como é que a gente vai resolver?
A humildade de dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui, você pode nos ajudar como apóstolo? Só isso, meus irmãos, já é motivo de elogio. Por quê? Eles sabiam que nem tudo estava certo. Ah, tudo aqui é um caos. Não, Paulo está dizendo, calma, não é tudo caos não, né? Eu louvo vocês, olha o que ele está dizendo aqui no versículo 2, né? Vocês se lembram de mim em todas as coisas, vocês estão se lembrando de mim, ou seja, vocês estão pedindo a minha opinião, isso é importante, isso para ajudar vocês, né? E também, e guardam as tradições como eu vos entreguei. Então, irmãos, seja numa igreja, seja numa pessoa, mesmo lá no seu ambiente de trabalho, não é só caos. Existe alguma coisa para ser elogiada numa pessoa. É assim, quando a gente vê o defeito mais do que a gente pode fazer o elogio, o problema está justamente na pessoa com seus olhos, e não naquela pessoa que está sendo ali criticada o tempo todo. Tem alguma coisa, tem alguma virtude aí. Qual que é a virtude? Então vamos encontrar a virtude. Essa busca pela virtude, quando ela é bem aplicada pela palavra de Deus na vida de uma pessoa, meus irmãos, a busca pela virtude, a Bíblia diz que você levar uma pessoa a um conhecimento melhor da verdade, você encobre uma multidão de pecados. Ou seja, você pode chegar e falar, olha, eu estou feliz porque, vamos dizer que é uma pessoa que ele é meio rebelde, né? Um jovem rebelde que está lá dando um pouco de problema lá fora, mas ele assim, ele chega na igreja, ele pega, ele vai lá, ele ajuda com as crianças. Então, você procure elogiar, procure ver a virtude daquela pessoa para tentar ajudar ela no defeito dela. Mas o que a gente faz? Primeiro a gente vê todos os defeitos. Aí não cabe um espacinho para você ver uma coisa boa daquela pessoa. Então, todas as pessoas, todos os irmãos na igreja têm uma virtude para ser elogiada, e vamos tentar ver o que é bom para poder corrigir aquilo que não está bom. Versículo-chave, vamos voltar aí para o versículo 3, né? O que ele está dizendo? Eu quero que vocês saibam que o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Está vendo só? Essa é uma afirmação muito importante para nós aqui, né? Agora, isso aqui não está na Bíblia, mas é praticamente, meus irmãos, uma explicação daquilo que o versículo 3 está dizendo. Diz assim: a forma como homens e mulheres se relacionam uns com os outros, na casa, né, no lar ou na igreja, reflete a forma como Deus se relaciona consigo mesmo. Você vai perceber que há 3 pessoas sob autoridade aqui. A mulher está sob uma autoridade, o homem está sob uma autoridade. É só a mulher e o homem que está sob uma autoridade? Cristo está sob uma autoridade. Veja como Deus ele é muito claro quando Ele quer mostrar uma verdade. Aqui, Ele está dizendo aqui, olha, se Deus, na pessoa de Jesus, Ele se submete ao Pai, dentro do ofício para que Ele foi chamado, qual que é o problema do homem se submeter a Cristo e da mulher se submeter ao homem? É isso que ele está dizendo. Será que é uma vergonha para Jesus se humilhar diante do Pai e dizer: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres? Será que é muito humilhante para Jesus fazer isso? Alguma vez foi humilhante? Não. A mesma coisa o homem fazer isso com Jesus. Senhor Jesus, o que o Senhor quer? Não foi isso que o Paulo fez, né? O que tu queres, Senhor, né? Então, ele entendeu que ele estava debaixo da autoridade de Cristo. E aí você tem, meus irmãos, uma autoridade dentro da casa, dentro do lar, que é o marido, que é o homem. Então você tem, meus irmãos, autoridade, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma autoridade. Para entender essa frase aqui, ó, a forma como os homens e mulheres se relacionam uns com os outros, no lar ou na igreja, reflete a forma como Deus se relaciona consigo mesmo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém é maior, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Não existe, eles são iguais em glória, eles são iguais em substância, eles são iguais em tudo.
A mesma coisa, um homem e uma mulher, eles são iguais em tudo dentro da criação. O que muda do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O ofício deles. Aquilo que ele se propõe a fazer. O Pai manda Jesus. Jesus, ele morre por nós. O Espírito Santo é dado por Jesus para o crente. Deveria ser uma coisa muito humilhante para o Espírito Santo. Eu não posso entrar enquanto Jesus não deixar. Não tem humilhação. É o papel, meus irmãos, da Trindade. As coisas funcionam assim. A mesma coisa dentro de um lar. As coisas devem funcionar assim também. Olha só, né, a beleza da autoridade. Por que a autoridade ela é tão bonita? Ela é bonita primeiro, porque ela vem de Deus. O livro de Romanos, no capítulo 13, diz isso. Toda autoridade vem de onde? Provém de Deus. Então, Deus não vai permitir, meus irmãos, que um prefeito se eleja, ou um governador, ou um presidente, que não fosse da vontade dele. Se a pessoa vai ser usada para maltratar, para punir ou para abençoar, deixe isso com Deus também. Essa pessoa que maltrata, que pune e tal, Deus também vai tratar com ela. Você sabe que o profeta Abacuque, ele estava pedindo misericórdia de Deus, assim, sabe, Senhor, olha essas pessoas no nosso reino, essas pessoas estão humilhando os pobres, abandonando as viúvas e tal. Ele começa a falar da sua própria nação, que é Israel. Aí Deus fala assim para o Abacuque: Abacuque, fique em paz, eu vou mandar outra nação para punir Israel, que era a Babilônia. Aí o Abacuque ficou bravo com Deus, né? Mas calma lá, assim também não, né? É assim que funciona. Não existe um ditador, não existe uma pessoa maldosa nesse mundo que Deus não vá tratar diretamente com ele, que Deus vá puni-lo também. Olha o fim desses grandes, meus irmãos, terroristas mesmo. Você pega assim, um Hitler da vida, você pega um Saddam Hussein, você pega um Bin Laden. Bin Laden foi lá, vamos destruir as duas torres, destruir, dando risada, mas ele também foi destruído. O Saddam também foi morto, o Hitler também. O que aconteceu? Tem uma autoridade. A gente não pode esquecer que a autoridade, primeiro, ela vem de Deus, por isso que ela é bonita. Segundo, ela é necessária para manter a ordem. Imagine uma sociedade sem autoridade. Por pior que seja o administrador, ele ainda é melhor do que não ter nenhum. Por mais complicada que sejam as autoridades civis, se não tiver, é pior. Imagine lá naquele tempo do oeste, lá sem um xerife, o que acontecia com a cidade? Todo mundo armado, né? Virava assim uma guerra completa. Então você vê que a autoridade, ela vem de Deus, mas ela é necessária. Uma escola sem autoridade, a gente está assistindo isso hoje. Por quê? Porque as leis tiraram a autoridade do professor, do diretor, do supervisor, e colocou na mão de quem? Na mão de crianças desobedientes. Aí fica difícil, não tem jeito de ter autoridade. Porque se uma criança for punida, eu, por exemplo, quando era pequeno na classe, né, a pessoa ia fazer alguma gracinha, lá vai ele lá para o canto da classe e ficava quietinho assim, sabe? Quietinho ali, né? Ninguém queria ficar quietinho lá, porque todo mundo estava rindo dele. Mas era uma lição para aquele espertinho, ele não queria que as pessoas rissem dele. Então, agora vai ler. Era uma vez só. Aí ficava lá no cantinho lá, acabou, vai parar com a sua gracinha? Vou, então volta, senta aí, né? E hoje não pode mais. Você está constrangendo a criança, né? A criança vai lá, eu vi, meus irmãos, uma cena horrível essa semana, uma mocinha na sala, ela pega uma faca desse tamanho, sem mentira, ela pega uma faca desse tamanho e fica assim, sabe, ameaçando todo mundo, ninguém consegue tirar a faca daquela menina dentro da classe. Aí eu fiquei pensando, e se meu filho ou minha filha, ou minhas filhas estivessem dentro dessa classe? Veja, como é importante ter autoridade. Chegar e falar assim, olha, se você fizer bagunça, você vai receber uma suspensão. Sua mãe vai ser notificada. Aí ele faz bagunça, recebe uma suspensão. A mãe é notificada. A mãe pega, fala assim, olha, você acha que você pode fazer bagunça na escola?
você não pode não, né? Peia em você. Aí o pai chega, porque o pai é a autoridade da casa. O que aconteceu? Olha, o nosso filho foi desobediente na escola, já dei uma peia nele, eu vou dar outra. Vamos lá. Pá, 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 pá. Um menino desse, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês, que ele sabe, aprende a autoridade dentro de casa, ele vai respeitar a autoridade fora de casa. Então a autoridade, ela vem de Deus, ela é linda, a autoridade. Ela não é feia não, ela é linda onde tem autoridade. Sabe, a gente fica pensando aqui nos atropelamentos que tem perto de escola e coisa assim, né? Aí eu estava conversando, né, com o irmão Hudson, e ele estava falando assim, olha, quando o ônibus da escola para deixar uma criança lá nos Estados Unidos, nenhum carro mais pode passar. Falei, como assim? Não pode passar. Eles têm que ficar paradinho no lugar. Como assim paradinho? Já pensou se fosse no Brasil isso? Eles iam ficar paradinho, né? Ninguém, por quê? Porque se pegar, tem uma multa pesada, tem que ir lá no juiz, porque tem autoridade. Então, meus irmãos, tudo que não tem autoridade é feio, e onde tem autoridade é bonito, tem uma beleza na autoridade. A autoridade deveria trazer ordem, né? Deus é um Deus de ordem. Vá lá no capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, dá uma olhada lá, capítulo 14, versículo 33, o que se lê aí? Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas. Com Deus não tem confusão, sabe? Lá no céu, lá, meus irmãos, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem uma ordem lá. Não tem quem é maior, quem é menor, mas tem uma ordem. A ordem precisa ser seguida, tá? É com essa beleza que a gente lê o versículo 3, né? Cada elemento ali tem um papel relacionado à sua própria autoridade. Então tem essa beleza da autoridade. Veja bem, meus irmãos, os papéis diferentes para a manutenção da ordem. Papel diferente. Cristo tem como autoridade o Pai. É o que está escrito aí no versículo 3. Correto? É. Mas o Pai e o Filho são um. O próprio Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um. É verdade. Pastor, está escrito no versículo lá em João capítulo 1, né? Diz o quê? Né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Mas o que diz o versículo seguinte? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha a importância de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Cristo. Mas não foi feito por Pai? Pelo Pai? Também. Não foi feito pelo Espírito Santo? Também. Você vai ver o plural no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 26, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz, eu faço o homem a minha imagem, a minha semelhança, mas façamos no plural, a nossa no plural, entende? Então, a Trindade estava lá. Mas quem que manda? Não é questão de mandar, é uma questão de ordem. É um princípio de ordem. Então, meus irmãos, Cristo tem como autoridade o Pai, o que muda é a função de cada um, né? E imagine que eu já expliquei para vocês, a eleição do Pai, o sacrifício do Filho e a intervenção do Espírito Santo para a gente poder receber todas as bênçãos que a Trindade tem para nós. Cada um tem a sua função. Eles não têm vergonha de executar cada um a sua função. O Espírito não é menos que o Filho não é menos que o Pai não é mais que o Filho e o Espírito. Não existe isso. Por isso chamamos de Trindade. Ai, pastor, é difícil de entender. Claro que é difícil de entender, mas não é difícil de crer. É preciso crer para que possa ser entendido. Muito bem. A mulher tem como autoridade o seu marido. Bem, irmãos, quantas vezes você vê destacado isso nas Escrituras? É porque ela é inferior. Que inferior? Aonde está escrito isso? Volta para o capítulo 11, né? Diz o que no capítulo 11, no versículo 11? Nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem, no Senhor. Porque como mulher provém do homem, assim também o homem, ele provém da mulher.
e tudo vem de Deus. Então, ele está quebrando essa questão. Quem que é o melhorzão? Quem que é o todo-poderoso? Não, não é uma questão disso. Não é uma questão de ser maior ou menor. É uma questão de ordem, que é muito diferente. Veja, meus irmãos, não é porque ela é inferior, como Cristo não é inferior ao Pai, mas por causa da ordem deixada por Deus, né? Então, não existe inferioridade, existe uma ordem. E aí, ele cita exemplos de enraizar essa autoridade, no versículo 8 e 9, quando ele fala, o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, existe essa raiz dentro da criação de Deus, por conta da autoridade. Aí, meus irmãos, Paulo ensina como deve ser exercida essa autoridade. E aí parece que quem tem vantagem é a mulher, porque quando fala assim, maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Se você olhar lá, o que é pedido para o homem é mais difícil do que é pedido para a mulher. Quando nós abrimos no capítulo 5 de Efésios, vamos abrir lá, para tentar entender essa questão da ordem, né? Então, no livro de Efésios, no capítulo 5, tá? Você pode abrir aí no versículo 22, não começa com o homem, começa com a mulher. Vós, mulheres, estejam sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, não fala para a mulher que ela tem que morrer, né? Mas fala para o homem que ele tem que morrer. Por quê? Porque o homem, meus irmãos, ele é a imagem da glória de Deus e a mulher é a imagem da glória do homem. Como o homem ele está em pecado, então ele é o culpado, né? Quando ele come lá aquela fruta que Eva dá para ele comer, ele deveria ter falado não, mas ele não falou. Então ele perdeu essa glória inicial e por isso, meus irmãos, fica essa cadeia, né? Você está vendo aqui como deve ser exercida a autoridade no Senhor. Você encontra essa frase assim, é no Senhor, né? Então vamos trazer isso para dentro de casa, por exemplo, para o nosso lar, né? Tem uma frase aqui, coloca essa frase aí, Felipe. Uma liderança que chega ao ponto de morrer por aquele que é liderado, é uma liderança fácil de seguir. A mulher vai seguir, vai submissa, a própria palavra é muito fácil de entender. Sub, debaixo, missa, é missão, submissão. Estou debaixo de uma missão. É exatamente isso. Não é nada mais e nada menos que isso. Eu estou debaixo de uma missão. Qual que é a missão? Levar a nossa família, glorificar a Deus. Essa é a missão do pai e da mãe dentro de casa. Pronto. E a missão, quem tem que morrer é o pai, é o marido, é o homem. Então, se essa liderança chega ao ponto de morrer por aquele que é liderado, então não vai ter dificuldade nenhuma de ser seguido, de ser obedecido, sabe? Mas se é aquele líder fraudulento na sua missão, aí tem dificuldade. Aí tem muito mais do que dificuldade. Dificilmente, né, a casa não vai ser uma desordem. Então você olha aí, maridos e esposas cristãos, eles desenham um quadro para o mundo ver. Olha só, na nossa casa nós estamos fazendo um desenho para o mundo ver. Por quê? O lar precisa de um líder. Só de um líder? Não, precisa de uma adjutora fiel também. Precisa de um líder fiel? Preciso, mas de uma adjutora fiel também, né? Quando isso inverte, irmãos, nós temos um perigo muito grande, né? Por exemplo, o líder fiel, amar, pronto para morrer, ele é o sacerdote, ele deveria ser o primeiro a orar, a fazer o devocional, ao culto da igreja, ele deve ser o primeiro a fazer isso,
O primeiro a entrar no carro, o primeiro a dar os passos, o primeiro a orar. Ou seja, ele vai ser cobrado por Deus dessas coisas, porque ele é o sacerdote da casa, né? Já, meus irmãos, a esposa, elas incentivam o marido, não tirando a autoridade do marido, mas incentivando o marido, né? Defendendo a autoridade dele perante os filhos, na sociedade, né? E fazendo com que ele se sinta a autoridade, mesmo se ele tem problema com isso, aí ele vai se sentir a autoridade. E o que acontece quando os papéis se invertem? Qual que é o problema? Desagregação das famílias, indefinição das distinções dos gêneros, crise de identidade sexual. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nunca o mundo teve tanto problema com o homossexualismo. Nunca. E mesmo dentro das igrejas, isso aí está aumentando cada vez mais. E vai aumentar, e vai piorar muito. Não está nem no começo ainda. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, aquilo que é ensinado na Bíblia para o pai e para a mãe está sendo deixado de lado. Profundamente. Como assim está sendo deixado de lado? Você vê, se Deus tem uma ordem de culto, tem uma ordem no lar e não é respeitado, isso diretamente vai entrar no coração daquelas crianças. Uma mãe que ela é completamente rebelde à autoridade do pai, o que ela está fazendo? Ela está ensinando os seus filhos a ser rebeldes com a autoridade. Mas mais do que isso, um filho, por exemplo, ele não vai entender o seu papel de homem. E uma filha não vai entender o seu papel de mulher. Aí quando você vê que já que o pai e a mãe não ensinou, vem o mundo e provoca uma confusão na cabeça daquela criança. Para mim tanto faz ser homem ou ser mulher. Não, isso está bem definido na Bíblia. Então essa questão que está realmente crescendo no nosso mundo, que é a confusão de gênero, nada mais é do que os lares, as casas, tendo os papéis completamente mudados, transformados dentro de casa. Então, irmãos, um pai e uma mãe, por exemplo, ele tem que ter uma autoridade. Vamos dizer que o pai está ali vendo as crianças brincar. Se o filho dele pega uma boneca, começa a brincar e não sei o quê, com casinha, ele tem que chamar atenção. Assim, meu filho, isso é brincadeira de menina, vá brincar com os meninos. Vai lá brincar com os meninos. Mas por que? Vá fazer isso aí, menino. Teu pai sabe o que ele está falando. Acabou. A mesma coisa a menina. Às vezes você vê as coisas acontecer e vai ficar perguntando por que isso está acontecendo, mas vai ver lá atrás o que está acontecendo. Tenta fazer uma revista de tudo que tem lá atrás, né? Então, as crianças, por exemplo, elas não devem ficar participando de conversas de adultos quando são crianças. E aí, se, por exemplo, tem uma moça que fica só ouvindo o pai e com seus amigos, ela não vai querer ser uma menina, ela vai querer ser um menino. Se tem um menino que está sempre ali com a mãe e as outras mulheres, sempre nessa roda, ele não vai querer ser um menino, ele vai querer ser uma menina. Quebra-se aquela autoridade. Então, meus irmãos, a autoridade dentro do lar, a autoridade dentro da casa, faz toda a diferença para você manter a sua família em paz, a mulher submissa ao marido, o marido submisso a Jesus, que Jesus está submisso ao Pai, tudo vai funcionar certinho, bonitinho, né? Está lá. Então, quando o papel se inverte, você tem desagregação, você tem indefinição das distinções de gênero, crises de identidade sexual. Não vai diminuir isso no mundo, isso só vai aumentar justamente por causa dessas crises que a família vive, né? Então aí, meus irmãos, nós, o marido e a esposa, nós pintamos um quadro e o mundo precisa ver esse quadro que nós estamos pintando. Aí vai entrar o assunto principal. Qual que é o assunto principal aqui? É a questão do véu sobre a cabeça, né? Primeiro é dizer assim, quem que deve cobrir a cabeça? Apenas as mulheres e nunca os homens. Ele entra falando assim, vamos voltar lá rapidinho no capítulo 11, eu estou aqui em Efésios, mas vamos voltar lá no capítulo 11.
Porque Paulo fala assim, né? 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também, mas se é para a mulher coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, porém, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Então veja só, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Vamos ver alguns motivos aqui sobre a questão do véu na cabeça. Por que que as mulheres deveriam cobrir a cabeça? Primeiro, por motivos culturais. Naquele tempo, se uma mulher tivesse a cabeça rapada, é porque ela não era lá uma coisa muito boa, perante a sociedade, correto? E elas usavam assim, se tem o cabelo solto, também não. Geralmente uma mulher escrava, rapa-se a cabeça. Cabelo solto, era uma mulher assim, que não tinha nenhuma autoridade sobre ela. Ela era uma mulher de todos. Então, isso aí, na sociedade antiga, era a coisa mais comum. E como é que é então, pastor? Bom, uma mulher que estava debaixo da autoridade do pai ou da autoridade do seu marido, sempre andava com alguma coisa sobre a cabeça, para identificar ela perante a sociedade. Uma coisa que eu encontrei quando eu fui para Israel, eu vi uma coisa diferente de tudo que eu vi aqui no Brasil. A gente estava visitando a cidade antiga de Jerusalém. Então, se você olhar no mapa, você pode ver, você pode abrir lá na internet, você vai ver que existe uma parte de Jerusalém antiga que pertence para os muçulmanos, a cidade que é murada. A outra parte pertence para os judeus. Uma outra parte pertence para os católicos ortodoxos e outra parte para a igreja siríaca, uma coisa assim, Armênia, para os armênios. Então, a cidade é dividida por 4. Curiosamente, a gente foi nos 4. Quando a gente ia aonde tinha lá os árabes, as mulheres usavam o quê? Usavam o véu. Elas estavam todas usando o véu. Todas. Ok, tudo bem. Aí, quando ele estava passando pela cidade dos católicos, que são os cristãos, então, adivinha só como é que as mulheres andavam lá? Já viram aquelas fleiras cobrindo a cabeça? Do mesmo jeito, de véu também. Tirei até uma foto, eu devo ter uma foto em algum lugar, da mulher lá andando assim com o véu na cabeça. Falei, mas isso é uma cristã, ela está aqui na igreja cristã, E aí, então, vamos lá para a parte dos judeus. Como é que estavam as mulheres? Usando o quê? O véu também. Eu falei, é tudo igual aqui, todo mundo usa véu. Mas aí eu entendi, que a cultura aqui é o quê? É diferente. A cultura aqui é diferente. Então, a coisa mais normal para uma cristã é usar o véu lá. Coisa mais normal para uma árabe é usar o véu. Mais normal para uma judia é ela também usar o véu. Todas elas estavam usando o véu. É uma questão cultural. Então, meus irmãos, talvez vendo uma mulher sem o véu lá, eles podiam olhar e falar assim, nossa, essa mulher eu não sei não, hein? Como é uma cidade turística, eles entendem. Acontece, meus irmãos, que culturalmente é assim lá. E pronto, lá naquela cidade antiga. Então, tem os motivos culturais, Tem a ordem da criação explicada por Paulo, primeiro o homem, depois a mulher, a sua adjutora, por um sinal de sujeição ao marido, porque ela é a glória do homem, tem sua origem e propósito na vida do homem, então, está lá. Pela própria natureza, onde as mulheres, pela força física, o seu aspecto sensível, delicado, a voz macia, fina, encantam o mundo pela simples feminilidade, e por causa dos anjos, que eles assistem o culto e não conhecem em submissão.
e por isso se ofende quando as mulheres se recusam a reconhecer a autoridade. Então vamos voltar 2000 anos atrás. Você está lá na cidade de Corinto, você está lá numa região onde as mulheres, se tiver com o cabelo rapado, é uma escrava. Se tiver com o cabelo solto, ela é o quê? Ela é uma mulher da vida. E aquelas mulheres que elas estavam debaixo de uma autoridade, todas elas cobriam a cabeça. Então ninguém ia se atrever a não cobrir a cabeça. O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que algumas mulheres não estavam cobrindo a cabeça, e isso, perante as pessoas lá, era uma vergonha muito grande. Vamos dizer que se lá na Arábia, por exemplo, né, nas Arábia, eles liberassem, não é liberado, os cristãos irem lá. Vamos dizer que eu, como pastor, eu posso começar um trabalho lá. Eu tenho que olhar para minha esposa, para minha mulher e falar assim, olha, você não descubra a sua cabeça. Não faça isso. Por quê? Porque vai ser um escândalo para essa sociedade. E pronto. É uma realidade, irmãos. É uma questão cultural, principalmente. Então, Paulo, ele sabia do que ele estava falando. Funcionavam as coisas assim. Ali funcionava desse jeito. Então, e aí ele usa essa questão final aqui, por causa dos anjos, né? Os anjos estão assistindo o culto. E aí eles viam aquele acesso de insubmissão. As irmãs da igreja de Corinto não usando o véu, se igualando com aquelas moças da vida que usavam o cabelo solto. Então, era uma insubmissão que os anjos não conhecem. Os anjos, meus irmãos, só tem anjo ou demônio. Os demônios são os que desobedeceram. Os anjos, eles não conhecem insubmissão. Então, para eles é um escândalo também. Calma lá, alguma coisa está errada. Porque aqui nessa cidade as pessoas usam véu. As mulheres, elas estão usando o véu. Agora, usar ou não usar o véu, né? Eu falei para vocês no começo, antes de pôr algo na cabeça, todos deveriam refletir sobre o que tem na cabeça. Meus irmãos, que adianta uma mulher colocar um véu e ela não ser submissa ao marido, ela envergonhar o marido, os filhos não sabem quem que vai ser a autoridade em casa. Que adianta essa pessoa usar o véu? Não tem razão, não tem sentido. Então, antes de pôr algo na cabeça, deveria refletir sobre o que tem na cabeça. O véu, como eu disse, naquela questão cultural, era apenas um sinal de que aquela mulher estava debaixo da autoridade do seu marido. Agora, como as mulheres devem demonstrar sujeição hoje? Como? Né? Olha que interessante. O nome. Veja como as coisas não vêm de agora, vêm de longe. A mulher, ela pega o nome do marido. Isso já é um sinal de submissão, né? Já vi alguns casos que a mulher fala, eu não vou me submeter a isso, não. Né? Meu nome vai ficar assim mesmo, e acabou, e pronto, tal. Já vê que não tem a submissão. Então, meus irmãos, o próprio fato dela colocar o nome do marido já é, para Deus, um bom sinal. É uma coisa maravilhosa. Opa, isso é uma coisa boa, né? Honrando os seus maridos publicamente, não os rebaixando ou ridicularizando, seguindo seus maridos no caminho do Senhor. Isso aí, meus irmãos, é melhor do que qualquer coisa que você coloca sobre a sua cabeça, é aquilo que tem dentro da sua cabeça. Mas aí você fala, nós vamos usar ou não vamos usar? O que está claro aí, né? Como é que vai ficar claro? Dá uma olhada aí no capítulo 11, no versículo 15. Veja só. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Por quê? O que está escrito no final do versículo 15? Porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Então, como nós entendemos dentro de uma cultura, primeiramente, na nossa cultura, se a mulher usa ou não véu, isso não rebaixa ela perante a sociedade, de forma nenhuma.
E se uma pessoa usa véu, as pessoas hoje não vão entender por que ela está usando o véu. Vai dizer assim, está usando o véu por causa da igreja. Olha a diferença da verdade bíblica. A verdade bíblica é que as pessoas deveriam olhar para ela e dizer, não, ela está usando o véu para mostrar que ela está debaixo da autoridade do marido. Ninguém, meus irmãos, eu não conheço. Se você perguntar para uma igreja que usa véu, fala assim, por que a senhora está usando o véu? Ah, é por causa da igreja. A igreja ordena para usar véu. Está vendo? Não é a resposta certa. Não é bíblica essa resposta. Vamos dizer que se ela tem a resposta certa, ela fala assim, ó, eu uso véu porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estou debaixo da autoridade do meu marido. Eu não conheço ninguém, nenhuma mulher que tenha falado isso. Então, se Deus no versículo 15 está falando, o cabelo foi-lhe dado em lugar de véu. Pronto. Nossas mulheres estão com o cabelo, você pode ficar com véu ou sem véu. Vamos dizer, meus irmãos, porque quando teve o começo das nossas igrejas, nós tivemos missionários distintos. O primeiro missionário que veio, ele não tinha o costume de uso de véu. Na região dele, as mulheres não usavam véu. O segundo missionário que veio, o Callen, na região que ele veio dos Estados Unidos, as mulheres usavam véu. Veja só. Então ele veio e assumiu uma igreja, porque o primeiro missionário pegou lepra e voltou para os Estados Unidos para se tratar, ficou 4 anos. Quando o missionário sarou e voltou depois de 4 anos, toda a igreja, as mulheres estavam usando o quê? O véu. Contra a vontade de algumas. Aí, o que aconteceu? A igreja rachou, se dividiu entre aqueles que usam véu e aqueles que não usam véu. Em vez de ser uma bênção, o véu se tornou o quê? Numa confusão. Dá uma olhada no versículo 16. Dá uma olhada no versículo 16. A primeira divisão nossa foi por causa de um véu. Porque o segundo colocou, bateu o pé e vai ser assim e acabou, todo mundo tem que usar. Aí o outro pastor que já tinha pregado o evangelho ali falou assim, não, não é assim que funciona, né? E ficou aquela briga toda. A primeira divisão que teve foi por causa do véu. E aí, meus irmãos, você vê o versículo 16. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Se alguém quer brigar por isso, pode brigar. Nós não vamos brigar por isso. Nós não vamos. Olha, o pastor que veio aqui, o pastor Edilson Rodrigues Miranda, na igreja dele, as mulheres usam o véu. Ele nunca impôs, de jeito nenhum. Jamais ele fez nenhuma imposição. E aí o que acontece? A igreja vem daquela turma que... né? E aí você vê, por exemplo, a Dona Alta usava véu, a esposa do pastor João. Correto, irmã Mariazinha? A irmã Mariazinha usava também. Você pode perguntar para a irmã Mariazinha por que ela deixou de usar véu. Quando a Dona Alta chegou aqui, veja só como é a coisa. Ela usava véu em sinal de autoridade do seu marido, para que o marido, então, fosse honrado por ela. Quando ela chegou aqui, tinha uma igreja aqui que não tinha lá. Que lá naquela região não tem muitas dessas igrejas. A igreja do véu. Aí ela foi vendo e conversando com uma pessoa, com a outra, que era sem aquele véu, não tem salvação. Você está entendendo? Que sem aquele véu é tudo na igreja. Então, ela disse, calma lá, eu posso confundir a mente das pessoas e tirar a graça do sangue de Jesus. Então ela entendeu assim e disse, eu não vou usar mais para não causar confusão, né? Porque senão as pessoas vão falar que a nossa igreja também ensina que a salvação vem por causa do véu e não por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se quer usar, pode usar, não tem problema nenhum. Eu quero usar véu. Eu lembro que uma vez aqui teve uma irmã da igreja, veio umas 10 vezes com véu aqui, depois parou também, né? Acho que cansou, viu que ninguém estava usando véu, mas chegou no véu e falou assim, você esqueceu o véu? Deu uma risadinha e não falou mais nada, né? Eu nunca falei nada. Quer usar o véu? Você pode usar, mas aí eu pergunto,
Deus pergunta, os anjos perguntam, por que você está usando o véu? Não está escrito lá na Bíblia. Não, esse não é o motivo. Veja só. Por que você está usando o véu? Eu quero mostrar que o meu marido ele tem autoridade sobre mim. Aí, meus irmãos, aí eu bato palma. Sabe, isso aí. Né? Aí a segunda pergunta é, marido, é verdade isso? Rapaz, você não conhece isso aí lá em casa. Aí, de que vai adiantar o véu? Não é verdade? Não vai adiantar de nada. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é clara. É tão clara que está dizendo, o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Você pega uma mulher que ela não usa véu, correto? Mas ela tem admiração, amor, carinho, atenção pelo seu marido, né? Ensina as crianças a respeitar o seu pai, ensina as crianças a respeitar o professor na escola, e ela não usa véu. E aquela que usa véu é aquela pessoa muito rebelde. Você acha mesmo que os anjos vão bater palma para aquela, só porque ela está com um véu na cabeça? É um pedaço de pano na cabeça. É só isso. Como eu disse, se você for em Israel, lá todo mundo usa véu. Todo mundo. É uma coisa esquisita. É tão esquisito, eles têm lá umas festas lá, né, que eles ficam dançando e coisa e tal. Todo mundo lá dança lá, né? Tá, aquela dança toda. As mocinhas de véu, vamos dizer. Isso lá no judaísmo. Aí, à noite, você sai, assim, né? Saímos para comer alguma coisa e não achava um lugar que tinha arroz e feijão, né? Vamos ver se a gente consegue um arroz e feijão por causa do pastor Gilberto e tal. Aí você vai vendo as moças israelitas. Um shortinho pequeno, sabe? O cabelo, muitas cores, fumando aquelas coisas que saem um monte de fumaça, 7, 8 sentados com a mesma coisa. Calma lá, alguma coisa está errada. Então quer dizer que ali dentro é o véu, aqui fora pode tudo. É exatamente isso, meus irmãos, que a gente tem que tratar. Nossa vida espiritual. Se uma mulher vai resolver usar o véu, tem que ser compatível com a sua vida e ela tem que mostrar realmente que aquilo não é importante para a salvação dela, tá? Que ela está mostrando apenas um sinal de que o seu marido tem autoridade sobre ela, em amor. Eu não consigo enxergar isso hoje. O dia que eu enxergar, dizer assim, estou vendo isso, aí eu vou dizer amém, sabe? Vou dizer amém. Então, como não tem, eu fico com o versículo 15, né? Versículo 16, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Aqui, voltando, né? Para acabar aqui, nosso último, pode pular, né? O uso de um véu na adoração cristã é em si indiferente. Somente a condição do coração é importante aos olhos de Deus. Aí foi 2 homens fazer uma oração na igreja. Um era publicano e o outro era o quê? Era fariseu. Um estava vestido como Gilberto aqui, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim. Toma o meu lugar, que eu sou um pecador. Aí vem outro, todo com manto, todo com, sabe, com as roupas religiosas. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, e nem como esse aqui ao meu lado, pecador, né? É assim que funciona. O estado do nosso coração é muito mais importante para Deus. Nos tempos do apóstolo não era indiferente, porque era exigido pelo costume estabelecido. Seu desuso causou ofensa e contenda, e poderia facilmente ser interpretado como um sinal de superstição ou imoralidade. Uma mulher naqueles dias não usar véu ia ser mal interpretado. Portanto, deve-se respeitar a alteração na opinião pública, né, e as circunstâncias dos tempos. Isso deve ser respeitado. Então, irmãos, você colocar um jugo na cabeça das pessoas, como pastor, jamais faria isso. Olha, se, vamos dizer, olha, nossa igreja, como eu prego lá na Belo Jardim, em Manaus, onde eles usam véu, né? Não é todas que usam. Você vê assim que tem umas que usam, tem umas que não usam, né? Mas aquelas que usam, né? Elas querem mostrar exatamente isso. Elas entenderam isso que está escrito na palavra de Deus. Se você chegar e perguntar para você, olha, isso aqui não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com igreja. Isso tem a ver que, né, eu entendo assim, é a submissão ao meu marido, então eu
estou aqui para cumprir a palavra de Deus. E aquela que tá, e aquela que não está usando? Não sou melhor que ela, não sou, né, mais especial do que ela está na razão dela. Você vê que a pessoa entende perfeitamente o verdadeiro sentido do uso de véu. Então, isso é bíblico. Como disse o apóstolo Paulo, nós não temos confusão. Deus é um Deus de ordem, sem confusão. Vai brigar por causa disso? Jamais, né? De jeito nenhum. Muito bem.